Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai iniciar o nosso estudo dos seres vivos, agora falando um pouquinho de procariotos, que pega o antigo reino Monera, né? Lembra que a classificação de seres vivos ela se modificou nos últimos anos e a gente não fala mais em reinos, mas sim em domínios. Domínio Arquea, domínio Bactéria e domínio Eucária. E seres procariotos acaba englobando dois desses três domínios. Pega o domínio Arquea e o domínio Bactéria. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura, sobre metabolismo, nutrição, reprodução destes seres vivos. Certo? Então organiza o teu material, organiza aí o teu cantinho de estudos, pega a tua água, pega o teu mate, o teu café, aquele ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar de ficha. Bom, eu começo trazendo aqui uma relação clássica que a prova da URGS já trouxe várias vezes. Mais especificamente, ela vem cobrando isso desde o ano de 2006 da gente, que é a relação evolutiva entre os domínios. Nós temos o domínio bactéria e o domínio Arquea sendo composto por organismos procariotos, e o domínio Eucária, por sua vez, sendo composto por organismos eucariotos. Então a gente tem uma tendência, né, a achar que árqueas e bactérias são muito próximas por serem procariotos. Mas pela análise filogenética que é feita como grande critério para a classificação desses seres vivos, hoje se sabe que o domínio Arquea ele é muito mais próximo evolutivamente do domínio Eucária. Tu pode observar aquele ponto em vermelho que representa um ancestral comum entre eles, o que caracteriza que eles sejam grupos irmãos nesta representação. Logo, por eles serem grupos irmãos, são muito próximos evolutivamente, tá? Então não esquece dessa relação que é importante para a prova da URGS. O domínio Arquea, ele é mais próximo evolutivamente do domínio Eucária do que do domínio bactéria. E para a gente chegar nessa relação, é feita análise de RNA ribossômico. É o grande material genético utilizado para buscar essa compatibilidade entre os diferentes seres vivos e as suas relações de ancestralidade. Certo? Tranquilo? Bueno, quando nós falamos de um organismo procarionte, tu tá cansado de saber que célula procarionte não tem carioteca, né? Ela não tem aquela membrana que delimita o núcleo. E como uma consequência disso, o material genético, o DNA, ele acaba ficando disperso ali no citoplasma. Tu pode observar nessa imagem que o DNA está ali em vermelho, em azul a gente tem aquele meio aquoso, né? O hialoplasma que preenche todo o citoplasma, e a membrana plasmática delimitando a célula representada em verde. Só que o material genético está disperso ali naquele citoplasma. A região onde ele fica concentrado, a gente até pode chamar de nucleoide. Tudo que termina em oide é semelhante. Então, nucleoide é algo semelhante a um núcleo simplesmente porque é onde nós temos o material genético, mas não tem membrana delimitando ele. E esse DNA, ele pode se encontrar de duas formas aqui numa célula procarionte. Nós temos um cromossomo circular, que vai coordenar todo o metabolismo, toda a reprodução desses seres vivos, mas é um único cromossomo e ele é circular, o que difere dos outros seres vivos. E nós podemos encontrar também os chamados plasmídeos. São ditos fragmentos de DNA extracromossômico. Esses fragmentos de DNA extracromossômico podem influenciar diretamente no metabolismo, mas podem atuar principalmente lá no processo de reprodução sexuada, promovendo a troca desse material genético durante a reprodução, promovendo lá a chamada variabilidade genética. Tudo bem? Chama atenção que numa célula procarionte a gente ainda vai encontrar os ribossomos, organelas importantes que nós já revisamos aqui nas aulas de citologia, que vão atuar diretamente no processo de síntese proteica.
Só não esquece que os ribossomos de um procarionte são diferentes de ribossomos de eucariontes. Nos procariontes nós temos um ribossomo do tipo 70S, tá? Nos eucariontes é 80S, então o tamanho deste ribossomo é diferente. Beleza? A função é a mesma, atua diretamente na síntese proteica, mais especificamente na etapa de tradução. Estruturalmente, nesses procariotos, ainda eu gostaria de destacar a presença de uma parede celular. A parede celular é um envoltório que delimita externamente a membrana plasmática, só cuida, né? Não é porque a célula tem parede celular que ela não precisa ter membrana plasmática. As funções, as propriedades são diferentes, então cuidado. O importante aqui é tu lembrar que, além de garantir uma proteção, além de garantir uma manutenção da forma desses procariontes, a parede celular tem uma composição bastante característica aqui. E essa composição é a partir dos chamados peptidioglicanos. O que significa isso? Peptidoglicano nada mais é do que a associação entre carboidratos e aminoácidos. O detalhe que pode aparecer de uma forma um pouquinho mais chata para ti em uma prova da URGS é a classificação dos procariontes quanto a essa parede celular. Como assim? Tu já deve ter ouvido falar em bactérias gram-positivas e gram-negativas. E aí a diferença está na organização dessa parede celular. Olha só, ali em cima a gente tem a imagem de uma bactéria gram-positiva. Observa, a representação tem a membrana plasmática e acima da membrana plasmática nós temos um depósito bastante espesso, bastante grosso de peptidoglicano. É isso que caracteriza uma bactéria gram-positiva. Se tu quiser fazer uma observação por um descargo de consciência, no método de coloração gram, quando a gente vai pigmentar essa bactéria para conseguir observar ela em microscopia, ela vai fixar um corante de cor violeta. Então a gente vai observar ela na cor violeta, ou roxa, né, pode aparecer nas questões. Já uma bactéria gram-negativa, a gente tem a representação aqui embaixo. Observa que nós temos a imagem na membrana plasmática, acima dela tem um depósito bem fininho, bem delgado de peptidoglicano, e acima dessa camada de peptidoglicano, nós temos uma camada mais grossa de lipopolissacarídeos, lipídios associados a carboidratos. Então essa parede celular não é composta só por peptidoglicano, ela tem algo a mais, tem lipídios, tem carboidratos, tá bem? E aí quando a gente vai pigmentar ela pelo método de coloração gram, essa bactéria vai fixar um corante de cor avermelhada ou rosada. Então isso diferencia um pouquinho elas na análise de microscopia e já apareceu em algumas provas. Por isso é válido a gente lembrar. Tudo bem? Tranquilo? Bom, outro fator importante de a gente lembrar é que os procariotos têm uma nutrição muito diversa. Tem muitos procariotos que são autótrofos. E por favor, né, autótrofo não vai aparecer para ti em uma questão como aquele cara que produz o próprio alimento. A definição que vai aparecer para ti em uma prova de um organismo autótrofo é que ele é aquele cara que tem a capacidade de converter, de transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Isso pode ser realizado a partir de uma fotossíntese, onde se utiliza a energia luminosa para transformar esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Chama atenção que para absorver a energia luminosa precisamos de pigmentos. E aí nós temos uma diversidade bem grande de pigmentos aqui. Temos a bacterioclorofila, a ficocianina e a ficoeritrina, que podem dar uma pigmentação de cor esverdeada, azulada, avermelhada, aí depende do pigmento. Mas além de serem fotossintetizantes, um fator interessante que poderia aparecer até relacionado à origem da vida é que nós temos uma fotossíntese chamada de oxigênica, e eu coloco equações bem simplificadas aqui de fotossíntese, tá?
Mas numa fotossíntese oxigênica, além de produzir um composto orgânico, a gente tem a liberação de O2, a gente tem a liberação de oxigênio. Já numa fotossíntese anoxigênica, eu produzo o composto orgânico, que está representado pela glicose, mas eu não tenho liberação de oxigênio. Lembra da aula de fotossíntese? O oxigênio ele vem pela quebra da molécula de água. A água entra como fonte de hidrogênios na fotossíntese. Então, quando eu uso água como fonte de hidrogênio, eu libero o O2. Agora, nessa fotossíntese anoxigênica, eu estou usando um composto à base de enxofre. Então, eu uso esse composto como fonte de hidrogênio e o enxofre eu libero para o ambiente. Aqui é a equação das chamadas sulfobactérias, bem característico de aparecer nas questões de fotossíntese, porque os primeiros organismos fotossintetizantes que apareceram na Terra, eles realizavam esse tipo de fotossíntese anoxigênica, ou dita não oxigênica. Tudo bem? Mas os organismos autótrofos, eles podem ser fotossintetizantes, mas podem ser quimiosintetizantes também. A diferença é que eles usam a energia química liberada a partir de uma reação química para produzir os compostos orgânicos. E nós temos bactérias também, né, procariotos heterótrofos. Eles obtêm o alimento, a matéria orgânica, do ambiente. E aí eu chamo a atenção no papel ecológico desses caras, né? No momento que eles são autótrofos, sejam fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, eles vão atuar numa cadeia alimentar como grandes produtores. Já os heterótrofos, eles podem atuar como consumidores ou decompositores. Tradicionalmente, nas questões de ecologia, bactérias aparecem como decompositores, certo? Outro fator importante de a gente discutir aqui é o metabolismo dos procariotos, porque varia bastante. Nós temos um metabolismo anaeróbio e um metabolismo aeróbio. Lembra que a diferença é a relação de dependência de oxigênio, né? O metabolismo anaeróbio, ele envolve reações que são independentes do oxigênio. E aí nós temos um metabolismo anaeróbio estrito, que significa que essas bactérias não resistem a altas concentrações de oxigênio. E nós temos um metabolismo anaeróbio facultativo, que elas suportam a presença de oxigênio no ambiente e inclusive podem utilizar até para manter o seu metabolismo. No metabolismo anaeróbio, a gente tem a respiração anaeróbia e os processos de fermentação. E aí nas fermentações, lembra de fermentação lática, fermentação alcoólica. Nós temos no nosso módulo de bioenergética uma aula falando da fermentação, tanto lática quanto alcoólica. Dá uma boa revisada, é algo bem frequente aí na prova da URGS. E no metabolismo aeróbio, a gente tem reações que são dependentes do oxigênio. E lembra que esse metabolismo aeróbio ele é muito mais energético. Produz muito mais energia do que qualquer processo anaeróbio. Beleza? E para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho da reprodução dos procariotos. A reprodução pode acontecer tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Lembra que uma reprodução assexuada, ela tem um ponto positivo. Ela sempre vai contribuir para o aumento da população. Ela sempre promove crescimento populacional. E aqui nós temos um processo chamado de cisciparidade, ou também pode aparecer como bipartição, que é quando uma bactéria se divide e dá origem a duas novas bactérias. Elas vão ser geneticamente idênticas, até porque reprodução assexuada não promove variabilidade genética, né? Todos os descendentes são clones, são geneticamente idênticos entre si e idênticos ao seu progenitor. A reprodução sexuada, por sua vez, ela sempre contribui para a variabilidade genética.
Então a gente tem que ter uma troca de material genético, a gente tem que ter uma recombinação de genes, é isso que caracteriza ela. E essa reprodução sexuada em procariotos pode acontecer por conjugação, por transformação e por transdução. A diferença desses três processos é como se dá essa troca de material genético e essa recombinação. Na conjugação, tu tens duas bactérias interagindo e promovendo essa troca de material genético. Na transformação, a bactéria simplesmente absorve fragmentos de DNA do ambiente. E na transdução, nós temos um vetor. Nós temos um agente que promove essa troca de material genético. E esse agente é um vírus. O vírus, um bacteriófago, vai tirar fragmentos de DNA de uma bactéria e vai levar para outra. Bom, então aqui a gente revisou a primeira parte de seres vivos, que são dos caras mais primitivos, os seres procariotos. Algo que normalmente representa uma questão da prova aí. E essa questão da prova pode pegar metabolismo, nutrição, reprodução ou até mesmo as parasitoses. Então, dá uma boa revisada, faz uma boa leitura do nosso material, que é uma boa possibilidade para a nossa prova ali em fevereiro. Certo? Obrigado pela tua atenção, um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!